Oi gente, eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa e hoje é dia da gente prosear um pouquinho sobre a série Chestnut Springs. Então bora pegar seu cafezinho e prosear um pouco? Olha eu aqui com o meu boxinho, finalmente eu tenho esses livrinhos comigo. Eu fiquei muito feliz de fazer essa compra, porque eu simplesmente adorei essa história. Eu já li os 3 primeiros, que foram os 3 publicados no Brasil, então vamos começar por aí. Essa daqui é uma série que foi publicada pela editora Arqueiro. Eles já publicaram os 3 primeiros livros, como o primeiro sendo Sem Defeitos, o segundo Sem Coração e o terceiro Sem Controle. Como eu falei pra vocês, eu li os 3 primeiros e assim, eu simplesmente devorei esses livros. Eu estava com muita dificuldade para fazer leituras, porque tem acontecido algumas mudanças, algumas novidades aí na minha vida, e eu estava extremamente ansiosa, e quando eu tô ansiosa eu não consigo me concentrar nas histórias da maneira como eu gostaria, e aí eu preciso de uma história que seja a famosa cura-ressaca. Porque é uma história simples, que eu não tenho que pensar muito, que me traga um romancezinho gostoso, daqueles que aquece o coração. Então eu apostei nessa série e assim, vou falar pra vocês, eu deveria muito ter apostado antes. Não tava muito satisfeita com os outros livros que eu tinha lido de cowboy. Eu tava com um pouquinho de pé atrás com esses novos que estavam saindo aí, porque na minha cabeça ia ser mais uma daquelas histórias que é bem rasa e não trazem tanta coisa interessante, mas não foi, ainda bem, o caso dessa história aqui. Então vamos começar conversando um pouquinho sobre o primeiro livro. E assim, esse box, ele tá tão agarrado, tão difícil de tirar. O primeiro e o segundo livro eu fiz a leitura no Kindle, porque eu ainda não tinha o box. Também fiz a leitura em português. O terceiro livro eu fiz a leitura em inglês, porque daí eu já tinha o box. Então, primeiro de tudo, só pra contextualizar vocês, cada livro dessa série vai acompanhar a história de um casal específico. E basicamente a gente vai acompanhar a história de 4 irmãos aqui, no caso, mais um protagonista, mas ele não é irmão. Mas enfim, ele tá dentro desse bololô aí. E nesse primeiro livro nós vamos acompanhar a história do Rhett e da Summer. O Rhett, ele é um cowboy, ele monta touros, e a Summer é a filha do agente dele. O que acontece aqui é que o Rhett vai acabar fazendo uma pequena cagadinha ali, porque ele vai acabar falando mal do produto que um dos patrocinadores dele vende. E isso vai fazer com que ele fique mal na fita ali, ele fique mal na imprensa, e aí o agente dele vai tentar solucionar isso e fazer com que o Rhett se comporte nos próximos meses e consiga continuar com os patrocinadores dele, porque senão ele vai perder tudo, vai perder dinheiro, vai perder a carreira dele e tudo mais. E pra isso, o agente dele decide colocar a Summer, que é a filha dele, pra ficar de olho no Rhett. Ou seja, ela vai passar os próximos 2 meses acompanhando o Rhett em tudo, pra que ele não saia da linha, pra ser um bom garoto do interior, que gosta das coisas, enfim. Ô, aposta. Agora que eu percebi que eu tô com o segundo livro na mão. Gente, eu não sei porquê, mas na minha cabeça esse livro é sempre o primeiro e esse é sempre o segundo. Eu não sei porquê, mas essas cores Não sei, mas todas as vezes eu leio e eu falo, não, esse daqui é o primeiro, beleza. Aí depois eu vou e pego esse como se esse fosse o primeiro. Enfim, não é esse, excluam esse daqui é o segundo, a gente já vai falar dele, mas não é ele agora. A gente está falando deste daqui, tá bom? Este daqui que é Sem Defeitos, tá? Enfim, continuando, finjam que nada aconteceu. Bom, e aí como toda história boa e super clichê, a gente vai ter os dois se apaixonando durante esse tempo, e é isso que a gente vai acompanhar aqui. O que eu posso falar desse primeiro livro? Dentre os 3, pra mim foi o mais fraco. Eu não comprei o Rhett. Eu acho que ele não é o tipo de protagonista que eu gosto. Ele é um cowboy, então isso é legal, é bacana de acompanhar toda essa atmosfera de rancho, de cowboy, de touros e etc. É muito legal. Só que o Rhett, ele é um personagem que ele é muito mimado. Foi tentado construir em cima dele uma motivação do porquê que ele é tão mimado, porque ele tem uma família que não aceita tanto, o fato dele ser um montador, perdeu a mãe cedo, então tem alguns elementos ali que a autora usa como justificativa pra ele ter as ações que ele tem. Mas sinceramente eu acho uma justificativa bem rasa, então eu não comprei tanto as atitudes do Rhett no sentido de homem. Eu acho que ele não é um homem tão interessante. Mas a história, o relacionamento dos dois, a maneira como ele trata a Summer é uma maneira muito legal de acompanhar. O relacionamento dos dois é muito bonitinho, a construção dos dois é muito interessante. E assim, só pra deixar claro, essa vai ser uma resenha com spoilers, tá? Então a partir daqui terá spoilers. Vou dar um minutinho aí pra vocês pausarem, vir assistir depois que vocês já leram o livro, porque vai ter momentos que não vai ter momentos que vai ter, então já acho melhor deixar isso claro aqui pra vocês, tá bom? Então já enrolei bastante, pausaram,
Saíram, ficaram. Então vamos lá, gente, continuando. A partir daqui tem spoilers, tá? A Summer, ela também tem algumas complicações em relação à família, ela tem uma situação, um background aí um pouco mais complicada da coisa. O pai dela traiu a madrasta dela com a mãe dela, então ela nasceu fruto de uma traição. E por conta disso, a madrasta dela não aceita ela e meio que esculachou ela a vida toda, recriminou ela e tudo mais. E aí, por conta disso, ela tem toda essa carga emocional aí dentro. O que eu senti com essa personagem é que ela é muito aquela personagem que tem a síndrome de vítima, sabe? Ela acha que a vida dela é péssima, que a irmã dela não gosta dela, que a madrasta dela não gosta dela, o que de fato é, mas que por conta disso ela, nossa, teve uma vida péssima e é horrível. Só que assim, o pai dela lambe o chão que ela pisa. Nitidamente ela é a filha favorita, ela teve tudo que ela quis e mais um pouco com ele, ela só não é amada pela madrasta e a madrasta acabou fazendo a cabeça da irmã pra irmã não ter uma boa relação com ela também. Porém, a atitude que ela tem em relação à irmã dela também não é das melhores. Ela tem um trauma que é em relação ao primeiro relacionamento que ela teve. Ela teve uma doença, ela acabou ficando no hospital e ela acabou se relacionando quando ela era adolescente com o médico que cuidava dela. E por conta disso, ele queria que eles escondessem a relação, que ninguém podia saber sobre a relação dos dois e tudo mais. E o que aconteceu é que a irmã dela, que é a Winter, ela é uma médica. Ela entrou nesse hospital pra fazer a residência dela e esse médico que estava se relacionando com a Summer acabou se relacionando com a Winter. Só que a Winter não sabia do relacionamento dele com a Summer porque a Summer não contava pra ninguém, porque ele queria que a Summer não contasse pra ninguém. E aí a Summer, quando descobriu que ele estava começando a se relacionar com a Winter, terminou tudo com ele, mas não contou pra irmã dela que ela tinha saído com ele. Ela deixou a irmã se casar com esse cara, deixou a irmã engravidar desse cara e não contou pra ela que ela teve um relacionamento bem sério com ele. E aí, sinceramente, eu não consigo passar tanto pano pra ela assim, pra essa síndrome de vítima que ela tem, sabe? Enfim, mas tirando isso, eu acho que o meu principal ponto com essa história foram os protagonistas que me irritaram um pouco e eu acho que não tinha muitas motivações aqui para as coisas acontecerem, tanto no relacionamento deles quanto na profundidade das brigas que eles tiveram. Mas mesmo assim, a escrita da autora é uma escrita muito boa, é um livro que você lê num ritmo absurdo, quando você vê, você já devorou. Existem muitas cenas picantes, tá? Mas de qualquer forma foi um livro interessante, não é com certeza o meu preferido da série, mas com certeza foi um livro interessante, traz você pra dentro deste universo que é Chestnut Springs. Isso é a parte mais interessante, você conhecer a história dos outros irmãos, tem espaço pra histórias mais interessantes, o relacionamento dos dois sendo muito bem construídos, porque aqui, por mais que eu não tenha gostado, não tenha me identificado tanto com os protagonistas, eu acho que ainda assim o relacionamento dos dois foi amadurecido de uma forma interessante, sabe? Então eu acabei dando 3.8 pra essa história, porque apesar dos personagens não terem sido os personagens que me cativaram, a história em si me cativou. E foi um livro que eu precisava no momento que eu li ele, porque foi gostosinho, foi de aquecer o coração e não foi algo que eu tive que pensar muito, sabe? Aí eu fui pro segundo livro, que agora sim é este livro com essa capa, que é Sem Coração. E este é o livro que eu mais gostei da série até agora. Aqui nós teremos a história do Kate e da Willa. A Willa é a melhor amiga da Summer e o Kate é o irmão mais velho dos irmãos aqui. Eu gosto muito da construção de personagem que ela resolveu fazer pro Kate. O Kate... Que susto! Eu ia pausar o vídeo, mas não vou. Eu vou tirar e vai ficar sem. Porque tá caindo o tempo todo. O que eu faço? Vai ficar sem. Caiu, depois eu vejo o que eu faço, mas agora vai ficar sem. Enfim. O Kate, ele tem todo aquele complexo de irmão mais velho que carrega todos os problemas do mundo nas costas. Depois que a mãe dele morreu, ele se autoimpôs aquela necessidade de ser o responsável por tudo, de ser o responsável pelos irmãos, de ser o responsável pela fazenda, e que precisou amadurecer muito rápido pra conseguir dar conta de todas as demandas que existiam ali. Esse livro foi uma grata surpresa, porque como eu não tinha amado o primeiro, eu achei que não seria tão interessante esse daqui. Principalmente porque a Willa não era uma das personagens que eu mais gostava. Pelo contrário, eu acho que ela é a personagem que eu menos gostava. Então foi uma grata surpresa esse livro ter sido meu favorito, porque eu consegui ver uma outra parte da Willa que não é mostrada nos outros livros. A personalidade da Willa não descreve, não dá match com a personalidade tão mais interessante dela neste livro. Ela é uma menina de 25 anos,
que trabalha no bar do irmão dela, e ela é extremamente alta astral, vibrante, brincalhona, que tem uma leveza de levar a vida e deixa as coisas acontecerem. Enquanto Kate, como eu falei pra vocês, precisa sempre ter o controle de tudo, é extremamente rabugento, não gosta de nada fora do controle dele e tem um filho, que é o Luke. Ele vai precisar de uma babá pro filho dele, e a Willa, ela tá sem emprego, porque o irmão decidiu renovar o restaurante que ele tem lá e ela tá sem emprego. E aí o que vai acontecer é que, obviamente, ela decide aceitar o emprego como babá dele. Bom, nisso tudo a gente vai ter também um contrato aí de 2 meses, onde ela vai cuidar do Luke, mas a Willa acaba se apaixonando pelo Luke, porque ele é simplesmente maravilhoso. A gente ama o Luke. Por consequência, ela também vai acabar se envolvendo com Kate, que vai sair da sua zona de conforto ali, né? Vai ter que abrir mão desse jeito marrento dele pra incluir a Willa na vida dele e perceber que ele precisava de uma coisa que é muito mais aberta a novas possibilidades do que ele. Só que ele também é mais velho, ele tem 40 anos, tá? Ou próximo de 40, se eu não me engano. Eu simplesmente adorei esse livro, eu adorei a comunicação dos dois, eu adorei a profundidade dos dois. Diferente do primeiro, aqui nós temos histórias realmente muito mais marcantes, muito mais interessantes de acompanhar. Adultos que, mesmo que ela ainda seja uma menina leve, muitas vezes irresponsável, ainda assim ela age de uma forma bem adulta. A relação que ela constrói com o filho do Kate é muito, muito linda de acompanhar. O Harvey, que é o pai deles, é um dos personagens melhores dentro dessa série toda, porque ele é meio que um velho sessentão ali, ou 70, não sei, que é um casamenteiro, ele quer que todos os filhos casem logo, e ele tem aquelas piadas meio do tio do pavê, sabe? E ao longo de todos os livros a gente vai acompanhando ele sendo inserido com essas piadas e fazendo toda a diferença. E isso torna o livro muito mais leve, muito mais engraçado, cria essa conectividade que a gente tem com a história. A Willow também é extremamente divertida. É muito legal ver a dinâmica dela, que é extremamente alta astral, com o Kate, que é extremamente rabugento. Enfim, de muitas maneiras eu acho que esse livro foi muito mais completo do que o primeiro. Ele teve cenas engraçadas, ele também teve uma carga dramática muito mais intensa do que o primeiro. Ele teve também um relacionamento com personagens mais interessantes. Todos os livros dentro dessa série são bem picantes, tá? Quantas cenas picantes desse livro foram mais equilibradas, só que elas foram mais intensas. Existem coisas aqui, momentos que eles fazem, como por exemplo na festa do Luke, que, assim, precisava. Venhamos e convenhamos, precisava. Por que precisa colocar a todo momento uma cena picante? Pô, é uma festa de criança com um monte de gente. Por que cargas d'água você vai furunfar ali naquela festa? Você entendeu? Tipo, no meio da cozinha, em cima do balcão. Que isso, gente? Que coisa louca! Pra mim não conecta com a realidade, é só uma coisa forçada, sabe? Tipo assim, no momento que estourou a boiada, que abriu as cenas picantes, vamos colocar cena picante em tudo. Bom dia, comida, festa de criança, que isso? Mas enfim, tirando as quantidades desnecessárias que eu acho que tem, quando existem as cenas são muito bem construídas, são interessantes de acompanhar e você vê a conectividade deles crescendo. Eu acabei dando 4.2 pra esse livro e ele com certeza é um dos meus favoritos deste ano. E eu realmente gostaria muito que a Willa fosse trabalhada nos outros livros como ela trabalhou ela neste livro. Mas infelizmente nos outros livros eu sinto que a Willa é mais superficial e desnecessária do que neste livro. Daí eu fui pro terceiro. Inclusive eu acho o mais bonitinho de cor. O desenho aqui eu acho mais bonito do que esse daqui. Mas a corzinha desse eu acho maravilhosa. Aqui nós vamos acompanhar a história da Sloane e do Jasper. Meu irmão adotivo é jogador de hóquei profissional, enquanto a Sloane é a prima e ela é uma bailarina profissional. Essa história aqui é Friends to Lovers. Eles são melhores amigos a vida inteira e ela sempre amou o Jasper. Só que o Jasper, ele é bem assombrado pelas situações do passado dele, acabou perdendo a irmã quando ele era muito novo e por uma atitude que ele acha que foi culpa dele, quando na realidade não foi, mas ele tem esse pensamento de que foi a culpa dele. Então ele meio que é uma pessoa extremamente fechada, bloqueada, e além disso ele ainda tem aquele problema de achar que ele não faz parte da família, mesmo sabendo que todos amam ele e tudo mais. Então assim, tem uma carga emocional muito forte em cima deste livro e em cima principalmente do Jasper. Dos 3 livros, esse foi o livro mais carregado emocionalmente, que tem muitos conflitos emocionais, muita bagagem por trás. É uma
escrita muito mais dramática. Das três protagonistas, a história da Sloane é a mais interessante. Ela realmente tem uma bagagem muito mais profunda, é muito mais dramática, ela tem realmente um background bem interessante, que representa muito o que muitas mulheres passam. A Sloane é a clássica menina que tem a sua vida inteira controlada por outras pessoas, principalmente pelos homens, e tem essa necessidade absurda de agradar tudo e todos ao redor ali, porque ela foi condicionada a isso. E ela vai se encontrar numa situação em que ela não tá mais satisfeita com essa vida, que ela se sente extremamente infeliz, só que ela não sabe como sair desse ciclo vicioso. Esse também é o livro mais sensual dos 3 livros. Cada livro ela tá tentando testar um limite, sabe? De sensualidade. Ela fala assim, primeiro eu vou colocar um negócio picante, o segundo eu vou escalonar o nível de picância que vai ter, e o terceiro eu vou explodir, e é isso. E vai ter muitas pimentinhas, e é isso. O Jasper é um personagem que precisa muito de controle, porque a vida dele foi sem controle por muito tempo, então ele reflete isso em todas as escolhas da vida dele, e isso é demonstrado muito na parte sensual da coisa. Ele é um dos personagens que eu tava mais interessada, porque eu tenho esse negócio com personagens que são fechados, reclusos, que têm um passado dolorido. Enfim, eu compro demais, eu adoro. Ele não me decepcionou, acho que foi uma história muito bem construída, mas com certeza uma história muito mais dramática, então assim, não tem tanta leveza quanto o segundo. Por conta disso, eu acabo abraçando um pouco mais o segundo do que esse, também porque eu não sou muito chegada no plot de Friends to Lovers, eu prefiro Enemies to Lovers. Por ser amigos que se apaixonam, já tem aquela carga emocional que vem de antes, e aí fica aquela coisa mais dramática deles se segurando, daquela tensão de que vai, não vai, vai, não vai. E aí me estressa um pouco, sabe? Eu gosto mais de ver aquilo sendo construído. E os Enemies to Lovers, pra mim, tem isso. Você vê toda aquela bagagem sendo construída e me pega mais. Além disso, aqui nós também temos a introdução de mais outros 2 casais, que é o próximo livro. Vai contar a história da Winter e do Theo. E aí eles já são introduzidos neste livro aqui. E assim, o que eu posso falar pra vocês? Estou ansiosa pra ler esse livro? Não muito, pra ser bem sincera. Porque apesar de eu gostar da Winter e eu acho que ela talvez vai ter uma história bem interessante, o Theo já não me chama tanta atenção. Ele não é nenhum dos irmãos. Ele é o protegido do Red. Por mais que ele seja um cowboy, eu acho que ele é muito menino, não sei se eu vou gostar tanto. E a Winter, ela parece interessante, mas não sei. Não é o livro que eu tô mais interessada, não. Mas ainda assim, vou ler, porque é um livro que eu estou mais interessada, que é do Bo. Eu não sei quem vai ser a protagonista ainda, porque ela não apareceu, e eu não tô querendo pegar muito spoiler, eu quero deixar esse mistériozinho aí. Mas eu tô muito ansiosa pra ver a história dele, porque ele é o irmão militar, e gente, eu amo militares. Tem a junção de que ele é militar, mas ao mesmo tempo ele vive nessa cidade pequena que é de cowboy, então assim, juntou cowboy, juntou militar, isso daqui me ganha demais, tá? Então tô muito ansiosa pra esse livro, mas pra chegar nesse livro eu preciso ler este livro, então lerei este livro, apesar de não estar tão ansiosa pra esse livro assim, mas também acho que ela não vai decepcionar tanto, porque a Winter também tem uma história bem interessante, apesar dela ser bem amarga. Voltando pra esse livro aqui, deixa eu fazer uma observação. Este livro aqui é o que tem menos ambientação de cowboy, menos ambientação dessa vida rural aí, e talvez isso tenha sido uma das coisas que eu mais senti falta, porque como é uma série que tem a proposta de cowboy, de cavalos, do mato e tudo mais, eu esperava ver isso, mas infelizmente a gente não tem, e eu acho que foi uma das partes que não foi tão interessantes pra mim. Eu acabei dando 4 pra ele, mas ele não é um dos meus favoritos. Eu dei 4 porque eu tinha dado 3.8 pro primeiro, e eu acho que ele é melhor do que o primeiro, então eu acabei dando 4 pra esse, mas ele também não é um dos meus favoritos. Eu tô apostando muito no último livro dessa série, que eu acho que ele será um dos meus favoritos também, mas ainda assim foi uma história muito boa mesmo. Então, no geral, o que eu tenho pra falar dessa série é uma série extremamente clichê, com plots extremamente previsíveis, mas da melhor forma possível. É o famoso cura-ressaca, livros muito bem escritos, você devora a história, o ritmo da escrita é muito fluido, é uma escrita profunda, os elementos são interessantes, inclusive, apesar de cada livro focar em um casal principal, existe uma história que acontece por trás e existem algumas introduções importantes, então é uma saga que precisa ser lida sequencialmente, tá? Você pode ler separado? Pode, mas você vai perder alguns elementos ali, principalmente do terceiro livro pro quarto, porque no terceiro a gente tem a introdução do casal do quarto livro. Precisa ter esse background aí, tá? Fiquei muito feliz de ter feito a leitura. Tem os outros ainda pra fazer, mas eles ainda não foram lançados no Brasil, então não sei se eu vou realizar essas leituras agora. Mas de qualquer forma, eu tenho muita vontade, sim, de realizar essas 2 leituras, principalmente pra este livro, que é do meu protagonista preferido, ou pelo menos eu espero que ele seja. Dos últimos hypes que a gente teve aí, eu acho que essa daqui realmente vale o comentário, tanto
tanto de gente que tá falando sobre ela, inclusive precisa ser falada até mais. Mas é isso, gente, se vocês gostam de uma história que tem cowboys, que tem uma ambientação rural, com enemies to lovers, com friends to lovers, enfim, com tudo que vocês quiserem mais um pouco, esses daqui com certeza são os livros que vocês precisam ler, tá bom? Eu realmente adorei e indico super pra vocês, principalmente esse segundo aqui. Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa saber aqui nos comentários se vocês já leram ou não, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal pra vocês não perderem nada, tá? Eu fico por aqui, até mais, fruzedores!